Olá pessoal, estamos aí novamente para mais uma aula de metrologia. Na última aula nós falamos sobre o Vocabulário Internacional de Metrologia, o VIM, que padroniza todos os termos e definições a respeito do vocabulário técnico de metrologia aqui no Brasil. Hoje a gente vai detalhar uma daquelas partes que a gente viu no VIM, que é a parte que trata do Sistema Internacional de Unidades. A gente viu, passou rapidamente na aula passada, mas viu que o Sistema Internacional de Unidades é formado por 7 grandezas base. Nessa aula a gente vai detalhar cada uma dessas grandezas base, mostrando as suas definições e também mostrando algumas questões em relação à escrita dessas unidades, a simbologia, como representar, então tudo que envolve a grafia e a utilização correta dessas unidades de medida. Vamos iniciar então apresentando os nossos tópicos de aula. Então a gente vai fazer uma breve introdução sobre o assunto, depois brevemente também falar sobre o surgimento do Sistema Internacional de Unidades, como esse sistema surgiu e começou a funcionar. E aí então a gente parte para o nosso foco, que é apresentar realmente as unidades básicas do Sistema Internacional, são as 7 unidades que a gente já viu lá no VIM, e depois de apresentar, detalhar cada uma delas, a gente vai passar também por algumas questões referentes a unidades derivadas do Sistema Internacional, apresentar também algumas maneiras de representar múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional e, por fim, abordar também a grafia correta das unidades. No momento que a gente está no curso da área tecnológica, curso de ciência e tecnologia, indo para uma engenharia, e seguindo essa linha na nossa vida profissional na área tecnológica, a gente tem que conhecer tanto as unidades, a forma de trabalhar e expressar essas unidades matematicamente, mas também a gente precisa conhecer a correta grafia dessas unidades, senão fica muito feio o engenheiro que é acostumado a trabalhar com números e unidades, errando a forma de escrever tanto a grafia dos nomes dessas unidades como a sua simbologia. Então vamos lá iniciar a aula. A gente começa com as palavras de um pesquisador bastante importante, um cientista muito conhecido, que é o Antoine de Lavoisier. Então ele era um químico francês e, entre outras coisas, entre outras frases que a gente tem conhecida dele, ele diz que nada maior e nada mais sublime saiu da mão do homem do que o sistema métrico decimal. Então, se o Lavoisier ele já está concordando que o sistema métrico decimal é uma das coisas mais importantes já realizadas, desenvolvidas pelo homem, quem é a gente para duvidar? Então, vamos lá. Eu começo, após essas palavras do Lavoisier, apresentando um pequeno estudo de caso para a gente refletir, baseado em fatos reais. Isso daqui é uma notícia de 23 de setembro de 1999 e saiu nos principais veículos jornalísticos de todo o mundo. Aqui eu trago um print do site da BBC News dessa época. O que aconteceu? Então, nesse dia, 23 de setembro de 99, os controladores do laboratório JPL, que é a sigla de Jet Propulsion Laboratory, um laboratório da NASA, dispararam os propulsores da Mars Climate Orbiter, que é um satélite que deveria orbitar Marte. Então, para impulsionar em órbita essa nave que custou, na época, em torno de 125 milhões de dólares. Mas aconteceu algum problema técnico que fez com que essa nave caísse na atmosfera de Marte e explodisse em pedaços. Imagine o prejuízo. Agora, qual foi a razão disso aí? Vamos analisar. Os engenheiros da NASA em terra, os engenheiros que estavam lá no laboratório,
tinham dado aos tripulantes da nave o valor da força dos propulsores em libra-força, que é uma unidade do sistema inglês. Porém, dentro da nave, os tripulantes assumiram que os dados estavam em newtons, que é uma unidade do sistema internacional. Aí é que estava o problema. E o grande problema é que uma libra-força equivale a 4,45 newtons. Isso quer dizer, um puxo 4 vezes mais forte do que o que deveria ter sido aplicado. Então, com esse empuxo 4 vezes mais forte do que o que deveria ser aplicado, a nave colidiu, com a atmosfera de Marte e explodiu, gerando esse prejuízo imenso. A gente vê então, baseado no que Lavoisier falou e baseado nesse caso ocorrido na NASA, a importância de se trabalhar a padronização de unidades, de maneira que todo mundo fale, entre aspas, a mesma língua, que a unidade que eu esteja falando você compreenda e possa aplicar esse valor, essa grandeza da maneira correta. Então a gente usa essas histórias como base para tratar o surgimento do sistema internacional. O sistema métrico, como até a gente já havia falado em alguns slides anteriores, foi uma das muitas reformas sugeridas durante o período da Revolução Francesa. A gente viu que tinha que se desenvolver um novo sistema que pudesse ser baseado em fenômenos naturais, que fosse dotado de múltiplos e submúltiplos para facilitar as suas relações, as suas comparações, e assim surgiu o sistema métrico. Em 1790, a Assembleia Nacional Francesa solicitou à Academia Francesa de Ciências o desenvolvimento de um sistema único de unidades. Por mais que já existisse o sistema métrico, a gente sabe que outros países adotavam um sistema próprio, como por exemplo a Inglaterra e as suas colônias, que adotavam o sistema inglês. Então surgiu a necessidade de um sistema único de unidades que todo mundo pudesse adotar. Em 1875, iniciou-se a estabilização internacional do sistema métrico decimal, mediante a um tratado que ficou conhecido como a Convenção do Metro. Já em 1960, a Conferência Geral dos Pesos e Medidas, a 11ª edição dessa conferência, foi estabelecido definitivamente o sistema internacional que vinha sendo estudado. Ele foi estabelecido como um sistema universal, unificado e coerente de unidades de medida, e baseado no sistema MKS, que é uma abreviatura para um sistema que envolve metro, quilograma e segundo. Então a gente já sabe que essas 3 unidades seriam unidades bases do sistema internacional. Então o sistema internacional ele foi inicialmente baseado nessas 3, mas logo agregando outras 3 unidades, e o que tornou a sua base com 6 unidades fundamentais, sendo o metro, o quilograma, o segundo, o ampere, o Kelvin e a candela. E por último, em 1971, foi agregado ao sistema internacional a 7ª e última unidade fundamental, o mol. Então o sistema internacional, como a gente o tem hoje, ele é compreendido por essas 7 grandezas básicas. Vamos para frente. Continuando a falar do surgimento do sistema internacional. Então, ele define as unidades em termos referidos a algum fenômeno natural, ou busca ao máximo fazer essa referência, como a gente já tinha visto no passado, que depois de muitos problemas de padronização, desde a época das medições primitivas, todo mundo concordou que o melhor era estabelecer as unidades baseadas em fenômenos naturais, estes sendo constantes e
variáveis, o que tornava a sua reprodução viável. Atingiu-se uma considerável simplicidade ao sistema no ato de se limitar à quantidade de unidades base. Veja bem, o sistema internacional ele é composto de 7 unidades base. Isso tornou o sistema bastante enxuto, fazendo com que os equacionamentos envolvessem poucas variáveis, né? Se às vezes em alguns livros, determinadas disciplinas que a gente vê ao longo do curso de engenharia, a gente já tem algumas equações até um pouquinho complexas, compridas para aplicar, né? Difíceis de decorar, enfim. Imagina se o sistema internacional de unidades fosse composto de mais grandezas base, de 10, de 15, de 20 grandezas base. Essas equações seriam muito maiores. Então, o fato de reduzir essas grandezas bases do SI fez com que os equacionamentos também ficassem mais enxutos. A importância do sistema internacional de unidades para a gente está na clareza de entendimento internacional, tanto técnica quanto científica, a facilitação de transações comerciais, a garantia de coerência ao longo dos anos e coerência entre unidades que simplificam as equações da física e da engenharia. Então, todos esses resultados positivos a gente tem através do desenvolvimento do sistema internacional e ainda o seu desenvolvimento com um número reduzido de grandezas básicas. Aqui a gente apresenta novamente aquela tabela que vimos desde a aula passada no VIM, né, onde a gente tem as 7 grandezas base que compõem o Sistema Internacional de Unidades, a sua unidade padrão e a sua simbologia. Nós vamos detalhar cada uma delas a seguir. Começando então pelo metro. A gente já passou um tempo falando sobre a evolução do metro e a sua definição. Na verdade, a gente mostrou a primeira definição que surgiu para o metro e a última que é aceita até hoje, né? Lá em 1793, a gente teve a primeira definição para essa unidade de comprimento, que é o metro, que seria a 10.000.000ª parte do quadrante do meridiano terrestre. Mas a gente viu que com pesquisas adicionais foi pensado que se mudasse, né, a maneira de medir, se chegasse a uma maneira mais exata de medir o meridiano terrestre, inevitavelmente teria que se mudar a materialização do metro. Então essa definição foi evoluindo. Passamos em 1889 a ter a definição padrão de traços em barra de platina iridiada depositada no BIPM, né? Em 1960, essa definição sofreu uma nova mudança, passando a ser o comprimento de onda da raia alaranjada do criptônio, e a definição que temos atualmente, né, aceita e utilizada até hoje, que data de 1983. Então, a definição que temos até hoje, né, da unidade do metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de uma fração, né, uma parte de 299.792.458 de segundo. É a nossa definição atual do metro. Ela também está materializada com a barra de platina. A gente precisa fazer algumas observações em relação à definição atual dessa unidade para ver os níveis de exatidão e de baixa incerteza que se tem hoje. Então, como observações, a gente tem que essa unidade assume valor exato para a velocidade da luz no vácuo, tanto é que essa questão de vácuo faz parte da própria definição do metro. Ela depende da definição do segundo, então
se a definição da unidade segundo sofrer modificações, automaticamente a definição do metro também vai sofrer. E nós temos uma incerteza atual de reprodução da unidade do metro da ordem de 10 na menos 11 metros. O que isso quer dizer? Às vezes é um número, né, tão fora do comum para a gente que a gente não tem muita ideia de como parar, de como interpretar isso. Então, algumas comparações são realizadas para nos ajudar a interpretar. Essas comparações são realizadas por meio de extrapolações dessa incerteza. Então, se o mundo fosse ampliado de forma que essa incerteza de 10 na menos 11 metro se tornasse 1 milímetro, vamos ver o que aconteceria. Um glóbulo vermelho teria cerca de 700 metros de diâmetro. Imagine só. O diâmetro de um fio de cabelo seria da ordem de 5 quilômetros. A espessura de uma folha de papel seria algo entre 10 e 14 quilômetros. E um fio de barba iria crescer a uma velocidade de 200 milímetros por segundo. Então veja como essa extrapolação, né, da condição do valor de incerteza atual de reprodução no metro nos mostra como ele é exato. Passamos agora para a segunda unidade. A segunda unidade é o quilograma. O quilograma, que é uma das unidades do Sistema Internacional que há pouco tempo sofreu atualização. No ano de 2019, nós passamos por uma atualização de algumas das unidades base do Sistema Internacional. Aqui nessa aula, né, além de fazer essa definição das unidades, eu vou mostrar quais sofreram alteração recente e qual foi essa adaptação, tá certo? Então, em relação ao quilograma, a primeira definição que tivemos foi considerada como a massa de 1 litro de água destilada a uma temperatura de 4 graus Celsius. Veja que essa definição do quilograma, né, em relação à definição do metro que vimos anteriormente, ela ainda é muito vaga, ela ainda deixa muita margem para erros, para influência. Né? Ele trata da massa de 1 litro de água a uma temperatura de 4 graus Celsius. Ela só envolve a questão da temperatura. Mas e se eu variar a pressão, por exemplo? Né? Já vai mudar muita coisa aí. Então resolveu-se fazer novas definições para tornar mais exata a unidade do quilograma, tentar aproximar ela da unidade do metro. Em 1899 se decidiu definir o quilograma padrão como a massa de um cilindro de uma liga de platina e irídio, né, sendo esta um protótipo internacional do quilograma. Então confeccionaram uma massa padrão e a partir de então definiu-se que essa daqui era a unidade, a definição do quilograma. Uma incerteza até então, né, quando essa definição aqui que era aceita até o começo de 2019 tinha uma incerteza de reprodução de 10 na menos 9, hoje tenta-se definir de forma mais rigorosa, né, expressando os termos em massa de átomos, em fenômenos mais invariáveis, a exemplo de como foi realizado com o metro. Mas mesmo assim, antes dessa atualização, se a gente fizesse aquela extrapolação e considerasse que esse 10 na menos 9 gramas se tornasse 1 grama, a gente teria que uma molécula de água teria 3 vezes 10 na menos 6 gramas, um vírus teria 10 na menos 11 gramas, uma célula humana teria 1 miligrama, um mosquito pesaria 1,5 kg, uma moeda de 1 centavo teria 8 toneladas, e a quantidade de álcool
drink seria o equivalente a de 24 toneladas. Mesmo ainda não se aproximando do nível de exatidão do metro, a gente já tem um nível de incerteza que nos permite ficar um pouco surpreso com essas extrapolações. Porém, na atualização, o quilograma passou para uma definição melhor. E a atualização do quilograma surgiu justamente porque foi observado que aquela massa padrão do quilograma, ela perdeu 50 microgramas em 100 anos. Então, no novo sistema, que passou a valer a partir de maio de 2019, ele permite que os pesquisadores realizem várias experiências para relacionar as unidades de medida com as suas constantes. Para determinar os novos valores dessa unidade base, a nova unidade ela vai ser medida com a chamada balança de Kibble ou balança de Watt. Essa balança é um instrumento que permite comparar a energia mecânica com a energia eletromagnética, usando duas experiências separadas. Para tornar isso possível, se utiliza uma grandeza que relaciona o peso à corrente elétrica. Essa grandeza é conhecida da gente, que é a constante de Planck. Passando agora para a próxima grandeza base, que é o segundo. A primeira definição do segundo foi a seguinte: o segundo é 1 sobre 86.400 partes do dia solar médio. Então pegou o tempo de um dia solar médio, dividiu por 86.400 e uma dessas partes foi chamada de segundo. Com o aumento da precisão da medição do tempo, veja como é importante sempre levar em consideração os avanços tecnológicos que se tem ao longo do tempo, detectou-se que a Terra gira de forma cada vez mais lenta e, portanto, decidiu-se definir o segundo em função de constantes atômicas, para assim se aproximar mais daquela definição que a gente tinha lá no metro também, baseados em fenômenos naturais invariáveis. A gente tem então atualmente a definição do segundo como sendo a duração dessa quantidade. Isso daqui pode parecer um telefone, mas é um número mesmo, certo? A definição atual de segundo é a duração dessa quantidade de períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio-133. Da mesma maneira, a gente tem reprodução, a incerteza de reprodução atual para o segundo de 3 elevado a 10 na menos 14 segundos. Se a gente fizer aquela extrapolação dessa incerteza de reprodução, de maneira que essa incerteza se torne 1 segundo, a gente teria que um avião a jato levaria pouco mais de 2 anos para percorrer 1 milímetro. Ainda, o tempo que uma lâmpada de flash ficaria acesa seria de ordem de 10 anos. A turbina do dentista, aquela maquininha para fazer obturação, levaria cerca de 20 anos para completar apenas uma rotação. Um ser humano levaria cerca de 20 séculos para conseguir piscar o olho uma vez. Passamos agora para a próxima grandeza base, que é o ampere. Essa também sofreu atualização. A definição que a gente tinha até então do ampere, e ela é ilustrada por essa imagem aqui. Se a gente acompanhar a leitura da definição e acompanhar o que está acontecendo na imagem, fica um pouquinho mais simples da gente entender. Então é a intensidade de uma corrente elétrica constante que, mantida entre dois condutores paralelos, aqui estão os condutores, entre dois condutores paralelos e retilíneos de comprimento finito e seção circular,
e situados a uma distância de 1 metro entre si, no vácuo, produz entre esses condutores uma força, essa força causa dos seus campos magnéticos igual a 2 vezes 10 na menos 7 N por metro de comprimento. A certeza de reprodução do ampere até a sua atualização era da ordem de 3 vezes 10 na menos 7 ampere. A curiosidade e o problema, né, da explicação que a gente tinha até então, antes da atualização, é que ela não tem como ser comprovada fisicamente. E isso é um problema para a ciência. A gente precisa todos os fatos comprovados da ciência que eles possam ser reproduzidos, que eles possam ser comprovados. Então partiu-se para uma nova definição do ampere. Então com isso, né, a partir de maio de 2019, o ampere passa a ser medido utilizando-se uma bomba de elétrons que gera uma corrente mensurável, na qual os elétrons individuais podem ser contados a partir da sua carga elementar. Com essa mudança, o ampere será definido pela carga elementar elétrica, que pode ser testada por aparelhos como a bomba de transporte de elétron único, usada por instituições, né, como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Essa mudança na definição do ampere, ela não afeta aparelhos eletrônicos, não afeta fiações ou mesmo a intensidade de choques elétricos. Porém, ela possibilita medições mais precisas. E o fato dela possibilitar essas medições mais precisas beneficia a ciência e a indústria, contribuindo para cálculos cada vez mais precisos, né? Indo para o Kelvin, Kelvin é a outra grandeza que sofreu atualização. Até ser definido o sistema internacional, o Kelvin e o grau Celsius eles tinham o mesmo significado. E muitas vezes, até hoje, eles são tratados assim por muitas pessoas, né? A gente vê até em telejornais, a gente vê o William Bonner muitas vezes falando em graus centígrados. O que é grau centígrados? Grau centígrado é o grau de uma escala de temperatura que é dividida em 100 partes. Mas tanto o Celsius como o Kelvin, eles são centígrados, né? Então, trabalhar dessa forma gera confusão. Porém, o Kelvin, né, ele é uma unidade que, além da sua divisão em 100 partes para relacionar com o ponto de fusão e ebulição da água na escala Celsius, Kelvin ele também tem o zero absoluto. Então ele foi adotado como representante, né, da unidade de temperatura. O Kelvin ele tinha como a sua definição, né, a fração de 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água. O tríplice da água é esse ponto aqui, onde coincidem, né, características de sólido, líquido e vapor, dependendo dos valores de temperatura e de pressão. Com a atualização, o Kelvin será definido a partir do novo sistema com termometria acústica. Essa técnica permite determinar a velocidade do som em uma esfera cheia de gás a uma temperatura fixa, isso a partir da constante de Boltzmann. A vantagem dessa nova definição, né, é ser independente do artefato usado ou do próprio método de medição. Isso permite melhorar as incertezas de medição da temperatura. Temos também a candela, né, que teve sua definição inicial como a intensidade luminosa de uma certa direção de uma fonte de fluxo de platina de uns 60 de centímetro quadrado de abertura, irradiando como corpo negro em direção normal a esta.
A intensidade luminosa atualmente é definida numa dada direção, uma fonte que emite uma radiação monocromática com frequência, né, dessa ordem, e cuja intensidade energética nessa direção é de uma parte de 683 watts por esterradiano, com uma incerteza atual de reprodução de 10 na menos 4 candela. A gente pode perceber, né, que a candela é uma grandeza base que ainda precisa batalhar, ela ainda precisa sofrer algumas atualizações para chegar nos níveis de incerteza das outras grandezas. Talvez na próxima atualização do sistema internacional a candela seja um forte candidato a entrar. Por último, temos o mol, que também sofreu adaptação. O mol a gente já viu bastante, tenho certeza, nas aulas de química, no ensino médio, né? Então, antes que houvesse a unidade de quantidade de substância, mas o mol era uma unidade de massa, que a gente via em muitas literaturas relacionar como grama-mol, g-mol, k-mol, né? Atualmente, dessa última atualização, era representada como a quantidade de matéria num sistema contendo tantas entidades elementares quanto átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12, uma incerteza de reprodução de 6 vezes 10 a menos 7 mol. Sempre lembrando, né, fazendo a observação, quando se utiliza o mol, as unidades elementares devem ser especificadas, e podem ser átomos, moléculas, íons, né? Então o mol ele serve para todos esses elementos. Na sua atualização, passa a ser definido como a quantidade precisa de átomos em uma esfera perfeita de silício puro, menos 28, definido numericamente pela constante de Avogadro. O mol é a unidade do Sistema Internacional para a quantidade de matéria. Um mol contém exatamente, né, essa quantidade de entidades elementares. E esse número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro, quando expresso na unidade de mol, por isso chamado de número de Avogadro. A quantidade de matéria, símbolo N, de um sistema é a medida do número de entidades elementares especificadas. Uma entidade elementar, então, pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron ou qualquer outra partícula, né, num grupo especificado. Aqui eu apresento a vocês, né, mais a título de consulta, uma tabela que apresenta as unidades derivadas do Sistema Internacional. A gente estava trabalhando até agora com as 7 grandezas base, as 7 unidades base, e agora uma tabela que mostra unidades derivadas do Sistema Internacional. Veja que para qualquer unidade derivada que a gente tenha, o seu símbolo e o seu equacionamento sempre envolve uma ou mais grandeza base daquelas 7. Aqui a gente tem a continuidade dessa tabela. E aqui a gente tem uma outra tabela que apresenta múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional. Também é importante para a gente ter essa fonte de consulta. Agora passando para o último tópico dessa nossa aula, que é a questão da grafia correta das unidades do Sistema Internacional. Primeiramente, o nome das unidades. Quando escritos por extenso, o nome das unidades começam por letra minúscula. Mesmo quando esse nome, né, o nome dessa unidade tem o nome de um cientista, por exemplo, Ampere, Kelvin, Newton. Mesmo que seja um nome próprio, o nome do cientista que a desenvolveu, ela sempre vai ser escrita em letra minúscula. A única exceção é o grau Celsius, que é escrito com letra maiúscula. A respectiva unidade pode ser escrita tanto por extenso ou representada pelo seu símbolo, porém não é admitido uma combinação, uma junção dessas duas modalidades. O plural de unidades, quando pronunciado, né, e escrito por extenso,
o nome da unidade vai para o plural. Exemplo, 5 newtons, 150 metros, 10 segundos. Porém, quando a gente escreve os símbolos das unidades, elas nunca vão para o plural. Símbolo não tem plural. Então a gente vai escrever 5N, não NS, NTS, como a gente vê muitas vezes. 150 M de metros, não é MS, MTS. Né? E 10 segundos, 10S. Continuando com o símbolo das unidades, os símbolos são invariáveis, não sendo admitido colocar após o símbolo, seja ponto de abreviatura ou S de plural. Os símbolos eles sempre devem ser escritos da forma que eles são, eles não têm abreviatura, eles não têm plural nem nada. No caso de se realizar uma multiplicação, um equacionamento, né, pode ser formada pela justaposição dos símbolos se não causar ambiguidade. Se a gente for fazer uma multiplicação dos símbolos e a união desses símbolos na multiplicação não for causar uma dificuldade de entendimento, não for causar uma ambiguidade, a gente não precisa colocar um símbolo de multiplicação. Né? Por exemplo, volt-ampere, quilowatt-hora. Né? Porém, se for causar ambiguidade, a gente pode colocar um símbolo de multiplicação que seja um ponto ou um x, né? Como metro vezes newton, ou metro vezes newton representado por ponto ou por x. Na divisão, são aceitas quaisquer das três maneiras exemplificadas a seguir, ou com a barra transversal, né? Ou utilizando expoente negativo, ou com essa outra barra que separa a equação em duas linhas. Avançando, né, a grafia correta dos números e símbolos das unidades. Em português, a gente sempre tem que lembrar isso, em português o separador decimal deve ser a vírgula. Muitas vezes você quer mostrar que entende de programação da calculadora, né? E até no Excel, porque, sei lá, acha mais bonito, você muda esse separador decimal da vírgula para ponto. Mas nesse caso você está fazendo errado. Então, em português, que é o que a gente usa, o separador decimal é sempre a vírgula e nunca o ponto. Os algarismos que compõem as partes inteiras ou decimal podem opcionalmente ser separadas em grupos de 3 por espaços, mas nunca por pontos. Então, se a gente tiver um número muito extenso, ele pode ser ou escrito todo junto ou separado através de um espaço na sua escrita, porém nunca separado por ponto. O espaço entre o número e o símbolo é opcional. Ele deve ser omitido da possibilidade de fraude. Então, tanto faz você escrever o número com o símbolo grudado ou o número com o símbolo separado. Normalmente, né, quando há possibilidade de fraude, a gente costuma utilizar sem espaço entre o valor e o símbolo para que ninguém escreva mais um número adicional nesse espaço entre os dois. Aqui a gente apresenta também a título de consulta de vocês, né? Eu acho que é sempre importante a gente ter onde consultar num momento de dúvida. Uma tabela que apresenta a maneira errada e a maneira correta de escrever diversas unidades. Então é uma tabela muito boa para consulta, é o que não fazer e o que fazer. E para terminar a nossa aula de hoje, né, eu queria apresentar alguns erros de grafia ou de unidade que a gente encontra por aí. Eu tenho certeza que vocês também já encontraram muitos desses erros, né? Por exemplo, nessa placa aqui da escola, apresenta que a escola está a 500 metros, mas veja a maneira como está escrito metros, tá? MTS tudo maiúsculo, está errado, né? A grafia correta é M minúsculo e acabou. Até mesmo placas de empresa, placas de prefeitura, muitas vezes
apresentam a grafia errada dessas unidades. Aqui a placa diz que existem máquinas na pista a 200 metros, porém a unidade também está escrita da forma errada. Muitas vezes a gente vê viajando, né, placas à beira da estrada, também escrito da forma errada. Aqui tem dois erros, né, no barracão 101 que vem do Pamonha, né, o barracão ele está a 1.200 metros. A gente já viu que não deve usar esse separador de ponto, ou a gente usa o 1200 tudo junto, ou simplesmente um espaço entre o 1 e o 2. E a grafia da unidade também está errada, né? É só o M e acabou. Aqui embaixo a gente tem outra unidade escrita de maneira incorreta, né? Então a promoção aqui do pastel, mais um copo de suco, e esse suco, um copo de 300 metros quadrados. Que copo é esse, né? Deveria ser 300 ml. A gente tem que prestar muita atenção para escrever a unidade correta. Placas de supermercado também muitas vezes trazem erro de grafia de unidades, né? No caso dessa placa aqui, está botando o preço do creme dental Colgate com máxima proteção anti-caspa. Deveria ser anti-cárie, né? Bom, além do erro da proteção do creme dental, também tem um erro aqui na grafia da unidade. Ele queria dizer que a creme dental tem um tubo, né, de 90 gramas, mas aqui ele escreveu o G maiúsculo de gramas, então escreveu errada a grafia da unidade. G maiúsculo é giga. E a última placa mostrando que tem gelo gelado aqui e que ele está aberto 24 horas. Também está errada a forma de escrever, né? O correto seria H minúsculo e acabou. A gente também vê em inúmeros lugares muitas placas dizendo HRS, né? querendo fazer menção à unidade de horas. Também está errado. É só H e acabou. Esse último slide é interessante porque a gente vê que a gente está rodeado, né, por lugares na rua, na televisão, em estabelecimentos comerciais, eles escrevem de maneira errada as unidades, né? E a gente, como estudante de metrologia, a gente precisa passar a reconhecer esses erros e não reproduzir esses erros, tá certo? Vamos por aqui e até a próxima aula.